por hectare. Vamos passar para vocês algumas ideias, compartilhar algumas ideias, coisas para se manter em mente. E algumas das expectativas que são razoáveis com relação à produção de silagem, que é aquilo que nós estamos fazendo. Vamos começar falando um pouquinho sobre os princípios gerais globais. E vou retornar nesse ponto mais no final da minha palestra. O primeiro conceito que eu gostaria de passar para vocês, em cima do qual eu vou passar um certo tempo, é que realmente as práticas agronômicas afetam principalmente a produção. O meio ambiente vai ter um impacto significativo na qualidade, mas a gente não consegue influenciar o meio ambiente. Então, nós vamos tentar conseguir o máximo em termos de produção de forragem pensando em práticas agronômicas. Bom, quais são os maiores impactantes na qualidade da silagem, sob o ponto de vista de gestão do plantio? Maturidade ao corte, as práticas de colheita e a gestão do armazenamento. Estes fatores vão determinar quanto da qualidade presente inicialmente pode ser mantida ao longo do processo de plantio, colheita e armazenamento. Bom, em primeiro lugar, vamos fazer alguns comentários a respeito da silagem de milho. Silagem de milho é realmente muito diferente de outras forragens que nós plantamos e colhemos. Isso por quê? Bom, quando nós falamos a respeito de talo e folhas de uma forragem, seja uma gramínea ou uma leguminosa, à medida que há um aumento da maturidade da planta, diminui a qualidade do talo e das folhas. Então, se nós demorarmos em fazer o corte, a qualidade vai ser menor. A mesma coisa se aplica com o milho. A qualidade do talo das folhas diminui com o aumento da maturidade. Por outro lado, como nós temos a formação dos grãos do milho, a qualidade geral da silagem, na verdade, aumenta quando há um aumento da maturidade da planta por causa do maior teor de grãos. E esses gráficos aqui abaixo mostram bastante bem esses pontos. No gráfico à esquerda, o que é que nós vemos? Vemos que nós temos uma amostragem sequencial ao longo de 2 anos e nós vimos que a digestibilidade da FDN diminui continuamente à medida que há a maturidade da silagem, isso de julho até o final de setembro. Por outro lado, o teor de amido, que é apresentado no gráfico à direita, aumenta à medida que essa silagem vai maturando. Então nós temos duas influências diretas. E a coisa bastante peculiar sobre a silagem do milho é que a qualidade da silagem, até determinado ponto, aumenta com a maior maturidade da planta. Já para todas as outras forragens que nós colhemos, a qualidade diminui à medida que a planta vai maturando. Bom, quando a gente analisa a qualidade da silagem do milho, que é o que a gente pode ver nesse próximo gráfico, e aqui nós estamos fazendo a expressão da qualidade em leite por tonelada. Peço desculpas pelo fato das unidades não serem métricas, as unidades serem inglesas, mas basicamente o que nós podemos ver é que há um pico na qualidade da forragem. Então, leite por tonelada é uma estimativa de qualidade, linha amarela. E o que a gente vê é que a qualidade é alta quando o milho ainda está nos estágios iniciais, em seguida há uma queda da qualidade que atinge seu ponto mais baixo no mês de agosto. Observem que a linha amarela desce e a partir daí a qualidade vai diminuindo. A partir daí não, até esse ponto a qualidade diminui porque a gente tem um aumento de folha e talos. No entanto, a partir daí a gente tem um aumento do teor de grãos, então a qualidade vai aumentando. Se a gente combinar qualidade e produção juntos, a gente vai ver o que a gente vê na linha vermelha ali embaixo. A gente tem um aumento do leite por acre, à medida que essa qualidade vai avançando e que a forragem vai maturando. Então, muitas vezes a gente acaba colhendo a silagem muito precocemente por causa de seca ou em algumas regiões por causa de possibilidade de geada, mas a gente vai ter um problema relacionado à produção, quando a colheita é muito precoce. A melhor oportunidade para nós
é quando conseguimos fazer a colheita da silagem naquele ponto em que o grão já está bastante presente, ou seja, nós temos um teor alto de grão que compensa um pouco aquela redução da qualidade relacionada a uma maior quantidade de talo e de folha, uma forragem mais madura. Esses são os princípios gerais para a gente manter em mente. Então, lembre-se, todas as forragens têm a qualidade diminuída à medida que a planta vai amadurecendo ou maturando, com exceção da silagem de milho, porque à medida que o grão vai sendo formado, há um aumento da qualidade. Agora, é importante se manter em mente, quando a gente fala de silagem de milho, é que a gente tem uma variação ambiental enorme relacionada à qualidade real do produto final que nós vamos colher. Então, o que esse gráfico aqui nos mostra? A produção, o teor de amido e a digestibilidade da fibra do mesmo híbrido cultivado em 12 ou 15 locais diferentes em um único estado, o estado do Michigan, nos Estados Unidos, no ano de 2009. E o que é que vocês podem ver? Que a fibra digerível varia, as linhas azuis, digestibilidade da FDN. Observe que a gente teve fibra um pouco mais digerível em 2 ou 3 locais, mas há uma média aí que pode ser observada. A produção geral mudou significativamente comparando os diferentes locais, e mais importante é que a gente está pensando aqui em qualidade, né? Observem a variação das barras amarelas, que representam o teor de amido dessa forragem. Sob algumas condições, como a gente pode ver aqui no centro, nós temos teor de amido alto. A gente espera aí em torno de 35%. Já, por outro lado, o mesmo híbrido cultivado em um ambiente diferente, em um local diferente no mesmo ano, em alguns casos, apresenta menos de 28% de amido. Há muitas vantagens relacionadas ao milho, sim, mas é importante nos lembrarmos que a silagem de milho vai sofrer uma variação ambiental muito grande. Então, dependendo das condições da sua fazenda, da sua localização, você pode ter uma silagem de milho de alta qualidade ou você pode ter uma silagem de qualidade decepcionante, porque você pode não ter a quantidade adequada de amido formado por causa de características ambientais relacionadas à sua região. Bom, vamos falar um pouquinho sobre algumas das coisas que nós podemos fazer, fatores ou práticas agronômicas que afetam a produção e a qualidade da silagem de milho. Em primeiro lugar, é importante voltarmos ao ponto principal. As práticas agronômicas vão afetar principalmente a produção. Existem algumas exceções aqui, e uma seria a seleção de híbridos, que você pode querer ou não levar em consideração. A gente tem uma série de tipos diferentes de milho que são comercializados em diferentes momentos e regiões, mas, francamente, a gente não vê tantos benefícios importantes realmente para o produtor. Bom, é importante considerarmos esse gráfico aqui. Aqui nós estamos pegando a média dos híbridos de milho cultivados em 4 ensaios aqui no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, em 2012. O que eu quero mostrar em cada um desses 4 ensaios, em 4 regiões diferentes? Observe a diferença em produção destes híbridos cultivados lado a lado, no mesmo ambiente, mas nas diferentes regiões. Observem que no local 1 nós tivemos uma diferença de quase 20 toneladas por hectare, 20 toneladas de matéria seca em um e menos de 15 toneladas de matéria seca em outro, dependendo do híbrido selecionado. Para as variedades de maturação tardia, nós tivemos 22 toneladas de matéria seca por hectare para o híbrido de maior produção e 15 e 16 para os de menor produção. No segundo local, as variedades mais precoces variaram de 22 toneladas de matéria seca por hectare até um pouco mais de 15 toneladas de matéria seca por hectare. São ensaios com variedades que são tratadas exatamente da mesma maneira, cultivadas lado a lado. A única diferença é o potencial genético para a produção dos diferentes híbridos. Então, eu sugeriria a vocês, olhando para esses números,
que a gente... Eu mostro para você o seguinte, há uma diferença de 20% a 25% em termos de produção, quando selecionamos o híbrido de maior produção para um determinado ambiente, porque há híbridos que vão ter um desempenho pior em algumas regiões. Isso pode fazer uma diferença significativa aqui. Nós estamos geralmente falando a respeito de uma diferença de 5 toneladas de matéria seca por hectare. Matéria seca. Então, em termos de silagem, diferença de silagem, a gente vai estar falando de 15 toneladas por hectare de variação em diferentes regiões. Outra coisa para se manter em mente, já passando para esse próximo slide, é que há uma variação de parâmetros dentro da mesma localização. O que eu estou mostrando aqui? Quando a gente analisa a produção, aqui a gente vê 4 localizações, 4 ensaios, 4 estudos, e a gente vê que a produção é apresentada na barra azul e a variação é de 0 até 6.800 toneladas por hectare. No segundo experimento, o SC tardio, a gente teve quase 8 toneladas por hectare de diferença, dependendo da variedade. Então, observem as barras azuis, diferenças enormes de produção, como eu já mostrei para vocês nos slides anteriores. Por outro lado, quando a gente avalia leite em termos de litros por tonelada métrica, vocês podem ver ali a barrinha dourada, mostrando uma diferença muito pequena, pouca diferença em termos de leite, comparando ali os diferentes híbridos. E o que a gente vê na barra azul mais escura é o leite em termos de litro por hectare, que é uma combinação de produção e qualidade. A gente vê uma diferença um pouco menor em termos de leite em litros por hectare, mas a diferença é muito menor do que a diferença verificada na produção, que é a barra azul clara. Então, quando a gente pensa nas forragens convencionais, a gente vê que a gente tem uma diferença enorme, convencionais e híbridas, a gente tem uma diferença enorme em termos de potencial de produção, dependendo da adaptação da planta a um determinado ambiente. Agora, a gente vai ter uma variação menor em termos de qualidade da forragem entre os híbridos convencionais. Bom, há alguns aspectos que eu gostaria de mencionar sobre híbridos. Eu não sei se esses híbridos que eu vou comentar aqui estão disponíveis na região de vocês ou não, mas de qualquer forma eu vou mencioná-los porque esses híbridos existem. Bom, francamente a gente não recomenda nenhum... Não é que a gente esteja recomendando estes híbridos, não, só para dar esse conhecimento para vocês. Nós temos os híbridos de nervura marrom, os BMS. Eu fiz a minha tese 40 anos atrás sobre esses híbridos. E o que vocês estão vendo aqui nessa foto, observem, a folha esquerda tem uma nervura marrom e já a folha direita tem uma nervura central normal, de cor mais clara. Quando a gente vê essa nervura central marrom no milho, isso significa um teor de lignina reduzido e, portanto, significa que essa planta tem uma maior digestibilidade, levando a maior consumo. Não há dúvidas quanto a isso. 30% menos de lignina, claramente mais digerível, e por ser mais digerível, o consumo é maior. Por outro lado, a gente tem que se questionar se essa característica é uma característica economicamente viável, porque essa planta apresenta um vigor menor, um crescimento inicial lento, é menos tolerante à seca e tem uma menor produção. Esse slide aqui eu falo de uma produção que varia de 0 a 25% a menos, mas o mais comum é termos 15 a 20% de redução da produção. Nós achamos que geralmente é melhor plantar variedades convencionais para ter a melhor produção, fazendo a colheita no estágio apropriado, do que pensar nesses tipos com menor teor de lignina. Outro problema é que eles não ficam tão eretos, então se você retardar um pouco a sua colheita, vai haver um acamamento e aí a sua produção vai ser ainda mais reduzida do que o previsto. Então esses híbridos existem.
há alguns nichos em que esses híbridos podem ser úteis. E eu sempre falo com os produtores de leite, olha, se vocês puderem comprar forragem pela tonelada, comprem a de nervura marrom, porque é forragem de maior qualidade. Agora, se vocês tiverem que vocês mesmos cultivarem esse milho, cultivem o convencional, porque senão vocês vão ter que arcar com essa perda de produção de 15% ou mais, dependendo das situações ambientais. Bom, aqui a gente tem um exemplo da produção. Em termos de matéria seca de híbridos, as barras amarelas mostram a média de produção para os híbridos convencionais e em azul a gente vê as médias para o BMR, de nervura marrom. Eu disse que a gente pode ter uma variação pequena, não é? Pode nem haver variação dependendo da região, mas o mais comum é realmente termos uma redução de 15% na produção, além daquelas questões de acamamento que eu mencionei. Então, falando de forma geral, os híbridos BMR têm menos lignina, levando a uma maior digestibilidade no consumo, mas há aqueles problemas agronômicos que eu já mencionei. Geralmente, há um aumento na produção de leite com essa forragem, mas o efeito é, de certa forma, imprevisível, um pouco por causa porque há uma dependência do ambiente e também por causa do último ponto nesse slide. Parece haver maior benefício com vacas de alta produção consumindo dietas ricas em forragem. Vacas de menor produção não se beneficiam tanto, bem como vacas que têm dieta rica em concentrados. Bom, outro tipo de híbridos que vem sendo promovido e falado muito quando se fala de produção de silagem são os híbridos folhosos, com mais folhas. Eles têm 2 a 4 folhas a mais acima da espiga. É uma maior produção de matéria seca, uma maior tonelagem por hectare, por acre no geral, mas a melhoria na qualidade, bom, há dúvidas aí, os grãos são macios, o que é um positivo, mas a gente tem uma porcentagem menor de grãos na silagem. Em experimentos com animais, não foram percebidos benefícios ao se oferecer esses híbridos folhosos a vacas leiteiras. Aqui a gente vê um exemplo, alguns dados sobre a produção de matéria seca de híbridos folhosos comparado à média. Em dourado, a gente vê os convencionais, em azul, os folhosos, em diferentes locais. E falando de forma geral, os híbridos folhosos têm uma produção um pouco mais alta do que a média em todas as localidades. A exceção foi nessa penúltima coluna, 2009 NC, em que a produção foi a mesma, mas em todas as outras localizações o folhoso produziu mais. Agora as vantagens de qualidade, na verdade, não aparecem. E experimentos que verificam produção de leite, que valem a produção de leite, não veem benefícios. Terceiro tipo de híbrido vem sendo recomendado ou considerado para a produção de silagem de milho são os híbridos com alto teor de óleo, os híbridos oleosos. Esses híbridos apresentam uma maior relação de embrião para endosperma. E o embrião tem um teor de óleo mais alto. O óleo, naturalmente, tem 2 vezes mais energia que o amido. Então, geralmente quando a gente fala desses híbridos oleosos, a gente está querendo dizer híbridos com mais 6% de gordura. Os normais têm um teor de gordura que varia de 3,5% até, no máximo, 5% de óleo de gordura. Os híbridos oleosos com teor de óleo mais alto variam de 7% a 7,5% de gordura. Em experimentos com animais, bom, sim, há mais energia na gordura, mas a gente não vê... Mas a gente não tem um teor maior de energia, a gente não tem mais energia na planta como um todo. E quando se oferece esses híbridos oleosos na dieta de vacas de leite, a gente não vê um efeito na produção de leite, não. Aqui a gente vê exemplos de dados de um experimento e aqui nós fizemos a comparação de um híbrido oleoso para um híbrido convencional. Se vocês analisarem a segunda linha, consumo de matéria seca, o consumo de matéria seca não variou muito. Terceira linha,
consumo de matéria seca em termos de quilos por 100 quilos de peso vivo, também não houve variação. Produção de leite, lá na quinta linha, em termos de quilograma dia, 28,1 para o híbrido oleoso, 27,8 para o convencional. Então, não há diferenças significativas. Quando analisamos o leite corrigido para teor de gordura em termos de quilos por dia, também não vimos diferença significativa entre o híbrido oleoso e o híbrido convencional. Então, os híbridos oleosos são um produto que algumas pessoas consideram benéfico em algumas dietas, porque assim, o óleo tem um alto teor de energia, mas o teor geral da planta, pensando na energia geral da planta, ela não vai ser mais alta e a produção de leite não é aumentada. Obrigada, Dr. Andrew Sander. Vou te interromper aqui um minuto e a gente vai fazer os primeiros 2 das nossas 4 perguntas da nossa enquete. Então, vamos dar uma pausa na apresentação para a gente fazer essa enquete com os participantes. Bom, a primeira pergunta é: como eu decido quando começar a produzir silagem de milho? Eu tenho experiência, eu faço seleção aleatória, eu avalio a matéria seca para ver se a planta está pronta, eu olho para o grão e eu tenho meta de 2/3 a metade da linha do leite, eu sigo a recomendação da empresa de semente e corto quando a máquina está na região. Vou dar a todos vocês uma oportunidade para responder alguns segundos, depois vou fechar a enquete. Vou fechar em 5 segundos. Bom, depois que as pessoas respondem, leva-se um tempinho para as respostas serem processadas. Segunda pergunta. Vou abrir essa segunda pergunta. O que eu procuro quando compro semente para silagem? A. Preço. Quanto mais barato, melhor. B. Eu analiso experimentos realizados em localizações geográficas parecidas, seleciono os melhores 2 ou 3 híbridos para leite. C. Eu escolho os híbridos com maior produção de grão por hectare. D. Eu procuro os híbridos com maior janela de corte, porque equipamentos são muito demandados na minha região, colheitadeiras, por exemplo. E híbridos com maior produção de matéria seca por hectare. Vocês vão ter mais 10 segundos para responderem. Vou fechar essa pergunta. E nós vamos voltar a essa enquete no final da apresentação e aí a gente discute as respostas. Nesse meio tempo, nós vamos processando as respostas. Assim que a gente fechar então a enquete, a gente volta para a apresentação do Dr. Andrew Sander. Dr. Andrew Sander, a palavra é novamente sua. Muito bem. Nós avaliamos fatores agronômicos, então, que afetam produção e qualidade de silagem de milho. E, nesse sentido, eu gostaria de considerar 3 ou 4 fatores que podem variar e avaliando o impacto de cada um desses fatores na produção e na qualidade da silagem de milho. A primeira consideração é a população de plantas. Falando de maneira geral, a produção de forragem aumenta quando a população das plantas aumenta até um determinado limite, que vai depender da sua taxa de precipitação, etc.
Segundo lugar, a qualidade da forragem diminui quando se aumenta a população de plantas, e principalmente se nós passamos de um determinado limite, porque a gente chega a um ponto em que a gente aumenta muito a população das plantas e começa a ter mais talo, mais folha, menos grão, e aí nós não vamos ter uma melhoria da qualidade da forragem no final da estação, que é o que eu mencionei no quarto slide dessa apresentação. Portanto, talvez o ideal seja em torno de 4.000 plantas por hectare a mais do que para a produção de grãos. Então, a gente quer ter uma tonelagem maior do que quando se planta para a produção de grãos, sem exceder, no entanto, na população, porque senão a gente pode reduzir muito o teor de grãos. Uma outra consideração é que nós estamos avaliando experimentos que estão sendo feitos, desenvolvimento de novos híbridos, e parece que a população ótima pode estar sendo modificada, aumentando. A gente está fazendo melhoramento genético do milho, buscando populações mais altas. Com os híbridos que a gente tem hoje, a gente já consegue aumentar a população, mais do que com os híbridos que a gente tinha 10 anos atrás. Aqui a gente vê alguns dados mostrando a relação entre produção da silagem de milho e densidade de plantas, a média de 5 localizações ao longo de um período de 5 anos, 94, 96. O que a gente vê é a produção em termos de matéria seca, toneladas de matéria seca por hectares. E a gente variou de 44 até 103 plantas por hectare, 44.000 até 103.000 plantas por hectare, e com variações intermediárias. Parece que a produção ali em torno de 90.000 plantas por hectare representa um ponto de corte, quando se aumenta a densidade populacional, a gente começa a ter uma produção menor, 10 toneladas de matéria seca. Agora, quando a gente diminui muito a densidade de plantas, a gente vai ter uma produção menor. Quando a gente aumenta muito, a gente tem uma menor qualidade. Então, a gente tem que pensar em torno de 40.000 plantas por hectare. Aqui a gente tem exemplos de alguns dados sobre sorgo e milho. E há duas coisas que eu quero apontar para vocês aqui nessa tabela. Há alguns locais em que deve-se plantar sorgo para forragem, sorgo forrageiro e não milho, sem dúvidas. E eu incluí aqui, e existe uma variedade de nervura marrom de sorgo forrageiro que eu ajudei a desenvolver há 4 anos atrás. E quando nós plantamos esse tipo de planta, pensando no sorgo de nervura marrom, a gente tem uma digestibilidade de FDN em torno de 9 a 10 pontos mais alto do que para o sorgo convencional. E ambos são consideravelmente mais altos do que para a silagem de milho. Agora, quando a gente faz a média do milho e do sorgo juntos e analisando diferentes taxas de plantio, vendo o efeito da taxa de plantio na qualidade da forragem para cada um desses 4, o que a gente vê? Bom, quando a gente passou de baixa taxa de plantio para médio para alto, a gente pode ver que a FDN variou de 48,9 para 49,8, de baixo para alto, sem diferença significativa. Já a digestibilidade da FDN variou de 67,2 para 67,3. Também não houve diferença significativa. E a energia líquida de lactação variou de 1,07 para 1,05, ou seja, outra vez sem diferenças significativas. Então, até aquele nível ótimo que eu mencionei, o aumento da população de plantas aumenta a produção sem ter nenhum efeito detrimental na qualidade. Agora, se a gente aumentar demais a população de plantas, muito acima da população ótima, ideal, aí a qualidade sim vai começar a declinar, porque a gente vai ter uma menor formação de grão. Bom, já falamos de população de plantas, e agora como que a gente pode afetar a produção e a qualidade? Através da fertilização. Muito se tem discutido ao longo dos anos sobre o efeito da fertilização, da adubação na qualidade. Qualquer adubação acima da recomendada para a produção de grãos não resulta em mudança na qualidade da silagem de milho.
Então, à medida que nós fertilizamos ou adubamos a silagem de milho, bom, quando a gente fala em adubar silagem de milho, a gente está falando em adubar com a mesma doação recomendada para produção de grãos. Acima disso, a gente não vai ter melhoria da qualidade da silagem. Uma outra consideração é o espaçamento entre linhas. Nós já estudamos muito espaçamento entre linhas e falando de forma geral, à medida que a gente foi aumentando a produção de silagem de milho, o espaço entre linhas foi diminuindo e agora a gente tem equipamento que trabalha com um espaço reduzido, a gente consegue variar bastante esse parâmetro, mas a gente vê um pequeno aumento de produção quando a gente utiliza espaço entre linhas de 50 centímetros em comparação com espaços entre linhas maiores, mas a gente vê pouca diferença de qualidade. Então, se a gente tiver um espaço entre linhas até 50 centímetros, a gente vai aumentar a produção sob condições médias, mas a gente não vai ter nenhum efeito na qualidade da forragem. Uma outra consideração é a data do plantio. Primeiro, eu gostaria de dizer que geralmente nós buscamos fazer o plantio no início da primavera. A gente quer poder plantar um híbrido de estação completa para a gente tirar o máximo proveito do crescimento e nós geralmente usamos essa ferramenta como uma ferramenta para conseguirmos uma tonelagem máxima. Claro que há algumas regiões, algumas condições ambientais, por exemplo, na América do Sul, em que é possível pensar em cultivo duplo, em duas safras, mas na maioria das vezes a gente faz uma safra única. Falando de forma geral, quando a gente atrasa o plantio, a gente tem uma menor produção. A data do plantio não tem efeito na digestibilidade da FDN e na fibra, na FDN. Quando nós atrasamos a data de plantio, nós tendemos a ter uma diminuição do conteúdo de milho no leite por tonelada, qualidade no leite por hectare, em comparação ao plantio mais cedo. Então, quando nós atrasamos o plantio, a gente tem menos grão, mas a gente não tem uma mudança significativa da digestibilidade da fibra. Bom, uma ferramenta de manejo que nós podemos utilizar para afetar a qualidade é a mudança da altura de corte da planta. Falando de forma geral, a gente pode aumentar a altura da barra de corte para a gente aumentar a qualidade da forragem. A gente vai ter mais amido, mais proteína bruta e maior digestibilidade in vitro. Quando a gente aumenta a altura de corte, a gente tende a diminuir o ácido lático e a FDN. Por outro lado, quanto mais alto nós cortarmos, maior vai ser a produção que nós, maior vai ser a produção que nós vamos estar sacrificando. Aqui a gente tem um exemplo de alguns dados mostrando milho de plantio precoce, médio, tardio, diferentes alturas de corte, 15, 30 e 45 centímetros. Vocês podem ver que a produção variou de 23,1 a 21,7 para o plantio precoce. Para o plantio, data de plantio média, a variação foi de 17 para 15,7 toneladas por hectare. E plantio tardio, a produção variou de 12,5 para 11,4 toneladas. Então, quando a gente passou de 15 para 45 centímetros, a gente perdeu em torno de 1 tonelada e meia de matéria seca por hectare. Por outro lado, quando a gente avalia a FDN, a gente vê que não variou muito, não. A FDN passou de 59, data de plantio precoce, para 59,4, no médio 52 para 51, aí sim houve um declínio de 1%, e para a data de plantio tardia, a gente viu um declínio de mais ou menos 1%. Proteína bruta aumentou, a gente viu um menor efeito nas variedades de estação mais curta, mais precoces. Já nas variedades mais tardias, a gente vê um aumento da proteína bruta que variou de 0,5% a 1%.
Então, quando eu converso com produtores e os aconselho sobre a altura de corte, a minha recomendação é, olha, se vocês tiverem um excesso de suprimento de forragem, vocês podem aumentar a altura de corte para melhorar a qualidade. Agora, se vocês realmente precisarem de alta produção de muitas toneladas, mantenham a altura normal. Eu recomendaria uma altura de corte de 10 a 15 centímetros nessas situações. Aí você vai sacrificar um pouquinho a sua qualidade, mas você tem que respeitar a sua região, os seus fatores ambientais. Bom, vamos analisar agora algumas relações entre vários componentes da silagem de milho e a produção e a qualidade que nós obtemos. Esse primeiro gráfico aqui mostra que, à medida que nós aumentamos a produção total de biomassa, a produção de grão aumenta. Há um espalhamento aí dos dados, e isso é algo importante para a gente manter em mente, porque é aí que a seleção da variedade se torna importante. Por outro lado, uma das características ou tendências que é importante de reconhecer é que a produção de grão por unidade de silagem vem aumentando desde 1972. Então, o que a gente está vendo agora é que alguns dos números de referência antigos em termos de toneladas, silagem por hectare, etc., esses números antigos deixarão de ser apropriados, porque os novos híbridos têm maior proporção de grão por tonelada de silagem do que os híbridos antigos. Agora, se a gente comparar a produção de silagem e o teor de amido, bom, eu peço desculpas pelo fato desses gráficos estarem tonelada por acre, mas vocês podem dobrar os números e aí ter uma aproximação de tonelada por hectare. O que a gente vê é que até 9 toneladas por acre, equivalente a 18 toneladas por hectare, a gente vê um aumento do teor de amido. Depois desse ponto, o que a gente vê é um declínio gradual do teor de amido. E é sobre isso que eu estava falando mais cedo, quando eu disse que à medida que a população de plantas aumenta muito, o teor de grãos vai diminuindo, ou seja, o teor de amido diminui. Se a gente analisar a digestibilidade da fibra em comparação com a produção de silagem, bom, esse gráfico é muito importante. Se a gente olha para esse gráfico, a gente vê que não há nenhum tipo de correlação. A digestibilidade da fibra vai ser determinada pela genética da planta, pelo ambiente onde essa planta está sendo cultivada e pela maturidade no momento da colheita. Ela não tem, em nenhum caso, nenhuma relação com a produção. Nós estamos selecionando híbridos de milho para silagem e nós recomendamos, então, que vocês prestem bastante atenção nos experimentos que são feitos avaliando produção e qualidade. O que a gente vem utilizando? A gente utiliza uma métrica de leite por tonelada como estimativa de qualidade. Nesse gráfico, um ponto interessante de estarmos seria mais no alto à direita, ou seja, nesse quadrante a gente teria maior produção de leite por tonelada de silagem. Se a gente tiver uma maior produção, se a gente quiser maior produção por acre, a gente vai estar buscando maior tonelagem, maior produção. Então, a gente consegue, com esses gráficos, estimar leite por tonelada, leite por acre ou hectare, fazer a plotagem. E aí as variedades que estiverem no quadrante superior direito são as variedades que têm maior produção com melhor qualidade. Ou seja, variedades que a gente deve considerar plantar nas nossas fazendas. Nós temos um software, um programa que nós chamamos de Milk 2006. Nós estamos, inclusive, fazendo a sua atualização agora. E com esse programa, com esse software, a gente estima o desempenho em termos de produção de leite de cada silagem. É um sistema que esse software está em sistema métrico, ali a gente vê litros de leite por tonelada, que é um índice de qualidade, e litros por acre é uma medida de qualidade, baseada na produção da silagem. Bom, aqui eu vou dar para vocês dois exemplos de como nós utilizamos esses dados.
esse é o mesmo híbrido processado ou não. Quando a gente analisa o processamento, a gente vê que a gente tem uma digestibilidade de fibra um pouco mais alta aqui, a gente tem os mesmos teores de amido, mas o amido se torna mais disponível. Então, nesses casos aqui, o processamento do grão gerou 91 litros de leite a mais por tonelada, ou 1.356 litros por hectare. Se vocês analisarem os números ali no alto à direita, 25.478, em comparação com 24.122, o processamento do grão aumentou a qualidade da forragem e os litros de leite por tonelada. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o processamento do grão. Bom, algumas considerações gerais, então. Deixa eu ver se parece que um slide aqui está faltando. Bom, não importa. Quando a gente avalia, então, as diferentes características de vários híbridos, a gente percebe que, falando de forma geral, a maioria das características vai afetar a produção. Essa tabela mostra a diferença entre milho para grão e milho para silagem. Falando de maneira geral, para silagem, a gente quer ter 5.000 a 7.500 plantas a mais por hectare do que quando é para produção de grãos. A data de plantio pode ser a mesma, ou então 7 dias mais tarde. Em termos de espaço de linha, a gente vê alguns benefícios em termos de estreitarmos as linhas, até benefícios maiores para silagem que para grão. Fertilidade do solo é fundamental para termos uma maior produção de grãos. Nós queremos ter híbridos com resistência a pragas. Como eu discuti com vocês, a altura do corte interfere, a gente aumenta a qualidade quando a gente corta mais alto, mas a gente diminui a produção. Então, a gente tem que decidir o que é mais importante para a gente num determinado momento. Em situações de alta produção, em alta disponibilidade de forragem, a gente pode optar por cortar mais alto, e quando a gente precisa de maior produção, a gente corta mais baixo. Em termos de momento da colheita, depois eu vou falar mais sobre isso, mas o ponto-chave vai ser o teor de umidade do grão. Se nós fizermos a colheita com alto teor de umidade, a gente vai ter milho azedo, ou então milho mofado, silagem azeda, silagem mofada. Bom, acho que agora nós vamos ter a próxima pergunta das nossas enquetes. Sim, obrigado, Dr. Andrew Center. Vou fazer as duas últimas perguntas. Vou ler a pergunta e vou esperar que vocês respondam por 30 segundos. E depois o Dr. Andrew Center retoma a palestra. Então, vamos abrir a enquete número 3, pergunta 3. Essa pergunta é: como que eu processo a silagem de milho? A. Não processamos. As máquinas exigem muito combustível, o processo é lento e caro. B, nós pagamos extra para processamento, maior KPS. C, nós utilizamos máquinas somente de uma linha, sem processamento de grãos, porque é muito caro o processo. D, nós pagamos mais para termos maior KPS e deixamos mais tempo no silo. Isso se paga porque a gente tem uma melhor produção de leite e a gente foca na velocidade e não no processamento, ou seja, na qualidade. Vou deixar mais alguns segundos para vocês responderem, depois eu vou fechar essa pergunta. Estamos esperando as respostas serem processadas e a gente já faz a pergunta seguinte. Bom, a pergunta final das 4 diz respeito à densidade da silagem. Vou abrir a pergunta agora, a densidade do silo. Como é que eu meço ou avalio a densidade do silo? Eu utilizo planilha da UW para cálculo de densidade. B, eu calculo a densidade avaliando o número de carretas, peso e volume do silo, e isso me dá a densidade. C, eu tenho trator pesado, então a densidade, a compactação fica boa. D, bom,
se eu faço a amostragem após a abertura do silo, e aí geralmente eu vejo se a compactação está boa, e o silo acaba tão rápido que não me foco em densidade e compactação do silo. Alguns segundos para vocês responderem e a gente fecha a enquete. No final da apresentação do Dr. Andrew Sanders, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, e nesse período o Marcelo, o Dr. Andrew Sanders e a Paula vão discutir os resultados da enquete. A gente está terminando aqui o processamento das respostas e já devolve a palavra ao Dr. Andrew Sanders. Pode retomar, Dr. Andrew Sanders. Muito bem. Então, até o momento, eu venho falando sobre as considerações agronômicas, sobre as práticas agronômicas, melhor dizendo, que afetam a produção, principalmente algumas afetam a qualidade, mas o que afeta a qualidade está mais relacionado com o ambiente. Agora, vamos pensar no que dá para fazer que vai ter impacto na qualidade. A coisa mais importante é o momento da colheita. Nós temos que colher quando a planta estiver com 60% a 65% de umidade. Por que a gente escolhe essa umidade? Porque se a gente aumentar o teor de umidade, a gente vai ter uma fermentação de baixa qualidade. A gente pode ter ácido butírico, a gente pode ter clostrídeos, e tudo isso vai reduzir muito o consumo. Se a gente diminui muito a umidade, a compactação se torna um problema. Então, o nosso teor de umidade recomendável é 60% a 65%. Agora, como é que a gente vai saber quando o teor de umidade é este ideal, né? Bom, um sistema que vem sendo utilizado são sensores de matéria seca embutidos no equipamento. Aqui a gente vê uma empresa que vende essa unidade, que é acoplada ao trator e faz a medição do teor de matéria seca da silagem que está sendo colhida, cortada. Há outras empresas, outros fabricantes, além do Green Choppers, que vem vendendo esses sensores de linha também. Eles têm um custo significativo, mas eles realmente funcionam muito bem. E para operações maiores, plantios maiores, é um ativo bastante interessante. Já para outros produtores, uma consideração importante seria fazer a colheita baseada na linha do leite. A linha do leite vai se movendo da borda externa em direção à porção interna do grão. Quando a gente vê essa linha do leite ali ocupando metade a 2/3, de forma geral, isso quer dizer que a planta está nessa faixa de umidade entre 60% a 65%. Há algumas diferenças relacionadas a variedades, a gente precisa de usar isso com certo critério, mas a linha do leite, no geral, é um bom indicador do momento da colheita. Nós utilizamos a linha do leite pensando da seguinte maneira: quando a gente chega na metade da linha do leite, a gente faz uma amostragem, testa a umidade usando diferentes dispositivos de teste de umidade. Agora, na ausência de um dispositivo para teste da umidade, algumas vezes a gente se baseia 100% na linha do leite. É um indicador que geralmente nos faz agir da maneira correta. Um outro aspecto importante na fabricação de silagem é o comprimento do corte. A nossa recomendação é, eu escrevi aqui 1,9 centímetros, 2 centímetros seria um comprimento teórico de corte. E a silagem processada a 1 milímetro. Agora, se você analisar aqui essa silagem que a gente tem na tela, a gente quer ter 15% a 20% das partículas com comprimento maior que 2,5 centímetros. Então, a gente quer ter a nossa média de comprimento do corte em torno de 2 centímetros. A gente faz processamento com 1 milímetro, mas com 15% a 20% mais longos, 2,5. Por que a gente tem esse tipo de diretriz? Bom, dá para cortar mais fino, menor, não há dúvidas, mas quando a gente faz dessa maneira, a gente faz duas coisas. Quanto mais a gente vai estar melhorando os custos, porque quanto mais curto a gente cortar, maior vai ser o combustível, maior vai ser a quantidade de combustível utilizado, portanto, maior o custo. Então, a gente não deve exagerar no comprimento.
e quando a gente corta muito curto também, a gente reduz o efeito da fibra. Por isso que é importante a gente ter esses 15 a 20% com comprimento maior que 2,5 cm, para que a gente realmente possa ter uma boa atividade de fibra no rumen. Bom, uma das coisas que a gente realmente precisa de avaliar é o processamento. Quando a gente faz a colheita, ali na linha do leite, metade a 2/3 da linha do leite, se a gente não fizer o processamento da maneira mostrada aqui nessa foto, se a gente não conseguir romper cada grão de milho, os grãos que não forem abertos vão passar pelo trato digestivo da vaca, vão ser eliminados e você vai ter uma menor fonte de energia, uma menor fonte de amido para a vaca. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é observar as fezes do animal. Se a gente tiver grãos inteiros, a gente sabe que alguma coisa não foi feita da maneira correta na fabricação da silagem. A gente tem que tomar cuidado com o processamento, porque muitas vezes, se a gente processar menos, a gente gasta menos combustível, etc. Mas é muito importante romper ou quebrar os grãos de milho. Um teste simples que a gente usa para vermos qual é a efetividade do processo, e repito, o principal ponto é conseguirmos quebrar os grãos de milho, é pegar uma mão cheia da silagem, colocar num balde cheio de água, sacudir um pouquinho, e aí os talos e folhas vão flutuar, a gente tira essa porção que está flutuando e aí a gente analisa os grãos de milho e a gente pode avaliar para ter certeza se todos eles estão quebrados. Eu realmente recomendo que vocês façam isso quando vocês começarem a cortar, processar a silagem no campo. Se vocês, fazendo essa análise, perceberem que nem todos os milhos, os grãos, perdão, estão quebrados, vocês têm que reajustar a máquina. Esse é um dos pontos-chave. O grau de processamento é realmente muito importante. Talvez aqui a gente tenha cortado um pouco demais, mas em termos do grão, a gente tem um processamento ideal. E a gente vê que, inclusive, que essa silagem é muito rica em grãos. Bom, aqui a gente tem alguns bons exemplos de silagem que comprimento de corte. Na verdade, esse é um dos híbridos que a gente vem ensinando agora. Aqui a gente aumentou o tamanho da partícula. Mas o que a gente está fazendo? Se vocês notaram aqui, a gente não tem nenhum talo inteiro aqui. Por quê? Porque a gente tem as duas rodas girando em velocidades diferentes. Então, a gente realmente consegue romper todos os talos. E aí, a gente consegue criar partes menores, que são longas, a gente continua mantendo o efeito da fibra, a gente consegue quebrar os grãos de milho e a gente tem um comprimento de fibra maior do que se simplesmente nós fizéssemos o corte com o processador. Esse é o terceiro tipo de processamento que a gente está avaliando agora. Parece que pode haver benefícios com relação a essa forma de trabalhar. É um ponto que encarece um pouquinho o processo, mas vale a pena levar isso em consideração, esmagando, por assim dizer, ou desfiando os talos para podermos ter um comprimento de fibra maior. Bom, um outro aspecto para a gente discutir quando fabricamos silagem é como minimizarmos as perdas por respiração. Quando a gente faz o corte da silagem, as folhas e talos continuam a respirar, continuam a quebrar os açúcares, o amido, e aí a gente está perdendo matéria seca, açúcares e amido se esse processo continuar. Então, a nossa recomendação é compactar, encher o silo rapidamente, preferencialmente dentro de 24 horas para minimizar as perdas respiratórias, talvez tudo bem 2 dias. Se você tiver um silo muito grande, bom, a gente prefere não ter silos muito grandes para que eles possam ser cheios mais rapidamente, mas se você tiver um silo muito grande, você pode fazer a compactação um ângulo, aí você já tampa a porção inicial e depois você continua a compactar. Mas o mais importante é realmente você compactar muito, para você ter uma densidade ótima, que vai gerar em torno de 720 kg por metro cúbico de silagem. Isso pode soar como muito, mas eu acho que é importante a gente reconhecer que mesmo quando a gente compacta a silagem tanto quanto aqui, a gente ainda vai ter 40% de poros abertos ou de ar nessa silagem, nesse silo. Se a gente
compactar menos, a gente vai ter mais espaço preenchido por ar, mais respiração, mais perdas pela respiração, perda de amido, perda de açúcares. E quando a gente começar a fornecer essa silagem, como a gente tem mais espaço de ar nesses silos menos compactados, o ar começa a penetrar pela face que está sendo cortada, pela face de corte, e isso faz com que a silagem comece a se aquecer. Uma das coisas que a gente sempre tem que manter em mente é que quando a nossa silagem se aquece, isso significa que a gente está tendo perdas de energia e perdas de qualidade, consequentemente. Então, a gente precisa de minimizar tudo isso. Então, quando a gente compacta, é importante fazer a compactação rápida e uma compactação intensa. O princípio é excluir o oxigênio da silagem. A gente quer estimular as bactérias produtoras de ácido lático e a gente quer inibir fungos e leveduras. Uma das coisas que a gente vê é que quando mais rapidamente a gente consegue reduzir o pH, menor vai ser a perda de matéria seca e de qualidade. E é por isso que a gente vê um benefício na adição de bactérias produtoras de ácido lático na forma de inoculante. Isso deve ser feito já no campo. A gente não pode fazer, isso tem que ser feito no momento do corte, porque se você for fazer simplesmente ali, jogar o inoculante por cima, guarde seu dinheiro e não gaste. A incorporação do inoculante tem que ser feita da maneira adequada durante o processamento. Bom, então é importante minimizarmos as perdas respiratórias e para a gente ter uma boa fermentação lática, é necessário termos a matéria seca, teor de matéria seca adequado, condições anaeróbicas, bactérias produtoras de ácido lático vão fermentar os açúcares e é necessário termos também quantidade suficiente de amido de açúcares para essas bactérias. O último ponto não diz tanto respeito ao milho. Geralmente a gente tem níveis adequados de amido no milho. Então, essa questão de açúcares suficientes se torna um problema maior quando a gente faz silagem de capim, por exemplo, ou silagem de alfafa. Isso não se aplica tanto à silagem de milho, não, porque o teor de açúcar já é suficiente. Bom, volta a falar na questão da compactação. É muito importante compactar bem. O que eu estou mostrando nesses slides? Aqui a gente vê tratores pesados, sim, fazendo a compactação, mas eu quero que vocês notem ali naquela foto alta à direita que o trator John Deere tem um bloco de cimento ali na frente, ou seja, quando eu acrescento peso ao trator, eu estou aumentando a minha compactação. Se vocês virem o trator verde e amarelo ali embaixo, a gente vê que esse trator também está com peso ali na parte traseira, porque a gente quer aumentar o peso do trator. A gente quer ter o máximo de peso possível ali fazendo a compactação. Uma outra coisa importante é o tempo que esses tratores vão rodar compactando a silagem. Aqui nesse slide a gente vê um exemplo da planilha que a gente usa, que nos ajuda a calcular a densidade. Independente de você ter ou não bons tratores muito pesados. A ideia é você lançar aqui nessa planilha a altura do silo, da parede do silo, que nesse caso é 2,74 metros. Aí você entra também com a altura máxima do silo, que nesse caso é 3,34 metros. Depois a gente coloca a taxa de distribuição da silagem no silo. E aqui nesse caso nós temos a taxa de umidade. Aqui a gente está... Bom, para essa silagem aqui a gente está conseguindo incorporar 50 toneladas por hora. Talvez isso seja muito para vocês ou pouco, mas para a maioria, isso, pensando num teor de matéria seca que nós mencionamos, 60% a 65% de umidade, isso geralmente é o que acontece. Bom, teor de matéria seca aqui 0,35 e o que é fundamental é a espessura da camada que você está compactando. Quanto mais fina for essa camada, mais compacta vai ser a sua silagem. E aqui embaixo a gente coloca os dados do trator, o peso do trator, os dados do trator. Isso é fundamental em muitas áreas. Quando eu converso com produtores sobre fabricação de silagem, compactação do silo em várias partes do mundo, eu sempre digo que os tratores têm que ficar ali compactando 100% do tempo, e eles sempre me dizem que sim, que fazem isso, mas não sei. Bom, e muitas vezes eu
passeio ali com o produtor e a gente percebe que quando o produtor está avaliando a fabricação do silo, o trator está ali funcionando da forma adequada. Quando ele vira as costas, o trator é desligado. Então, é muito importante acompanhar tudo isso. Essas planilhas são muito interessantes para você avaliar o que está acontecendo. Você vê aqui, 50 toneladas por hora, se lá está sendo adicionadas. A camada com a ser compactada é de 13 centímetros cada vez. Nós temos todos os tratores, 2 tratores funcionando 100% do tempo. E com todas essas condições aqui, a gente mal consegue aquela densidade de 705 kg por metro cúbico, que é a recomendada. Ou seja, se a gente se descuidar com algum desses parâmetros, a gente não vai conseguir uma boa compactação. Então, ou vocês têm que mudar de um lado ou de outro para conseguirem essa densidade. E quando a gente tem essa densidade, a gente tem uma porosidade de 40%. Então, nessas condições, esse produtor vai ter aqueles 710 quilos por metro cúbico, mas mesmo assim com 40% de porosidade. No entanto, tudo bem, esse é o objetivo a ser alcançado. Agora, o que a gente não pode ter é mais porosidade ou mais espaço preenchido por ar, mais do que 40%. Eu tenho aqui umas imagens para mostrar para vocês. Rapidamente, aqui a gente vê algumas imagens de infravermelho mostrando o silo. Observe como que eles começam a se aquecer. Vermelho indica aquecimento. Ali em cima à esquerda, a compactação foi menor ali na parte superior. Na imagem do meio, a gente teve menos compactação embaixo à esquerda. E houve aquecimento da forragem quando ela começou a ser fornecida. E à direita embaixo, a gente viu que não houve uma boa compactação naquele ponto à direita, que está aquecida. E uma coisa importante também, como gestores, é pensarmos na face de corte. Ela tem que ser mantida reta. A gente deve usar uma ferramenta que nos permita remover a silagem de cima para baixo. A gente nunca pode criar nenhum tipo de abertura para que o ar penetre no interior da silagem. Então, a presença ali de uma gestão precisa é muito importante. Bom, há diferenças entre os híbridos em termos de produção de qualidade, mas nós vamos nos focar na produção, que é onde realmente nós podemos atuar. A população de plantas, o espaço entre linhas e a adubação afetam principalmente a produção, e os maiores impactantes na qualidade das silagens são maturidade ao corte, práticas de colheita e pensando em processamento ou não, e gestão do armazenamento dessa silagem. E com isso eu termino a minha apresentação, os comentários que eu queria compartilhar com vocês, então vocês podem dar seguimento à sessão. Muito obrigada, doutora Alexandre, a apresentação é excelente. Agora, antes de eu abrir para perguntas, eu gostaria de convidar os nossos participantes para participarem do nosso próximo webinar, que vai ser no dia 10 de junho, às 7 da noite, segunda, quarta-feira do mês. Nós vamos ter a presença da doutora Noélia da Silva, veterinária, que trabalha no Departamento de Extensão da Universidade da Califórnia, Departamento de Pesquisa e Extensão, e ela é responsável pela gestão nutricional e educação para os rebanhos leiteiros do Vale Central da Califórnia. Na sua palestra, ela vai falar sobre pontos de checagem na fazenda, com o objetivo de minimizar as diferenças entre a dieta formulada e a dieta oferecida no curso. Então, guardem esta data, 10 de junho, às 7 da noite. Antes de começarmos com a sessão de perguntas e respostas, bom, se vocês tiverem perguntas, por favor, para aqueles que estão aqui conosco, levantem sua mão, ou vocês também podem digitar a pergunta no espaço apropriado. E nós vamos fazer nós mesmos a leitura das perguntas. Algumas vezes a gente vai dar a palavra para as pessoas, a gente vai ver o que vai funcionar melhor. O Marcelo e a Paula vão fazer as perguntas dos participantes do Brasil e da Argentina. E não se esqueçam, sempre na segunda quarta-feira do mês teremos um novo palestrante. Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que permitiram a realização destes webinar, que era Nutrição Animal, Balde Branco, 3R Lab e a MTS. Gostaria de agradecer também aos nossos tradutores,
que são fundamentais para esses webinars, Isabela Ávila no Brasil e esse aqui na Argentina. Também gostaria de agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores, Quero Nutrição Animal, Balde Branco, 3R Lab e a MTS. Essas apresentações vão estar disponíveis no nosso site. Bom, vamos começar com as perguntas e depois das primeiras perguntas nós vamos fazer uma pequena pausa para apresentar os resultados da nossa enquete. Para os que estão acompanhando a palestra em inglês, a não ser que vocês estejam aqui na sala conosco, por favor, digitem a pergunta na janelinha adequada. Eu vou fazer a leitura da pergunta, vou identificar o autor da pergunta e o Marcelo e a Paula vão fazer as perguntas dos participantes do Brasil e da Argentina. Vou começar com uma pergunta do Marcelo. Então, Marcelo, vou abrir o seu microfone e você, então, vai fazer a primeira pergunta. Olá, está me ouvindo? Excelente. Trabalho excelente, doutora Fessenden. Primeira pergunta. A gente não está conseguindo receber a pergunta. Geralmente, parece que a pergunta diz sobre a utilização de uma saca por hectare. Sim, Marcelo, correto. Nós temos uma variação. A maioria das nossas sacas tem aproximadamente 80 mil sementes, mas tudo bem, você pode fazer esse ajuste, desde que você saiba qual é a contagem de sementes e quanto você está plantando por hectare. Eu sugeriria o seguinte, para híbridos mais novos, com boa umidade, bom potencial de produção, a gente já tem uma resposta. Bom, você sugeriu 60 mil sementes, né? Mas talvez 70, 75 mil sementes por hectare seria mais interessante. Muito obrigada. Marcelo, você tem uma outra pergunta? Eu não recebi nenhuma pergunta aqui nos Estados Unidos, não. Você está me ouvindo? Vou deixar seu microfone aberto um pouquinho. No slide que você mostrou do experimento com o sorgo, você tem população baixa, média e alta. Você mostrou um slide. A pergunta é o que é baixo, o que é médio e o que é alto em termos de população. Eu vou voltar para ver essa informação para poder te responder aqui. Bom, na verdade, eu obtive uma média entre o milho e o sorgo. A gente tinha diferentes populações de plantas para os dois. Então, deixa eu ver. Vou ter que voltar e checar a referência. Assim, de cabeça, eu não sei te dar a resposta, Marcelo. Marcelo, pode continuar se você tiver mais perguntas. Quantas sementes vocês recomendam? E qual que é o espaçamento de linhas que vocês recomendam? Bom, geralmente, sementes em termos de metro linear vão depender do espaçamento de linha. A geometria deve ser de tal forma que a gente tem que contar o número de plantas por hectare e não plantas por linha. O que a gente está vendo é uma pequena vantagem em termos de produção e eu acho que eu falei isso em um dos meus slides, quando a gente tem espaço de linhas de 25 a 30 centímetros, aí a gente vai ter um aumento de uns 5% de produção em comparação ao espaço de linha maior. Mas eu teria que voltar e fazer os cálculos. A minha recomendação seria 75 mil sementes por hectare com espaço de linha de 25 a 30 centímetros. Eu acho que num dos slides você mostrou que quando se processa o grão, há um aumento no teor de amido. Parece que você viu algumas melhorias nesse sentido? Sim, eu mostrei você quer dizer que eu mostrei melhor aqui da FDN?
quando se faz o processamento do grão, quando se faz a quebra do grão, certo? A gente tem essa melhoria da qualidade. Bom, mas quando a gente processa o grão, a gente também consegue romper alguns dos talos, e aí a gente tem realmente essa melhor composição, por assim dizer. Então, frequentemente a gente vai ter um aumento na digestibilidade da fibra quando a gente faz esse processamento, simplesmente porque a gente conseguiu reduzir ou esmagar os talos. E aí é uma melhor penetração microbiana nos talos com melhor digestão da fibra. Então, KPS melhor vai significar também uma melhoria da digestibilidade da FTN frequentemente, correto? Nem sempre, mas com frequência. Excelente, muito obrigada. Posso continuar perguntando, Marian? Sim, Marcelo, a gente não tem nenhuma pergunta aqui e eu sei que a Paula está tendo algumas dificuldades técnicas. Quando a Paula me digitar, me dizer que ela está pronta para as perguntas, eu passo a palavra para ela, mas nesse meio tempo, Marcelo, fica com a palavra, você está indo muito bem. Está fazendo ótimas perguntas. Os brasileiros têm fome de informação. Mais uma pergunta, então. Quando nós vamos para os Estados Unidos, a gente geralmente vê aqueles silos enormes, sem paredes. É essa tendência para silo agora? Bom, esses silos grandes, sem paredes, seria o que a gente chama de pilha de silagem aqui, é isso? Sim, são os silos que a gente encontra na Califórnia, são aquelas pilhas enormes de silagem compactadas e cobertas com lona. Sim, algumas partes do mundo utilizam pilhas e em algumas partes dos Estados Unidos a gente também faz isso. Se a pilha de silagem for bem feita, aí tudo bem. A diferença básica entre uma pilha e uma trincheira é que você vai usar mais terreno para fazer a pilha. A maioria dos produtores utiliza paredes para que se use uma menor porção do terreno para o armazenamento da silagem. Faz sentido? Sim, mas ambos os tipos podem ter uma compactação, uma densidade excelente se forem bem feitos? Sim, correto. Marcelo, a gente tem uma pergunta aqui dos Estados Unidos, do Patrick Baird. Ele está perguntando quando que a gente vai começar a ter resultados desses estudos que avaliam a ruptura dos talos. Bom, nós estamos começando já a ter resultados dos primeiros experimentos nesse sentido. E os resultados são um pouco neutros, a gente não está vendo muitos benefícios não. A gente acabou de finalizar 2 experimentos em que houve alguns benefícios, então eu tenho que dizer que atualmente a coisa ainda está um pouco no ar. É um maquinário caro, que exige uma maior potência, mais combustível, e nem sempre a gente vê os benefícios em termos de qualidade. Mas pode ser que a gente veja algumas mudanças no futuro. A resposta imediata é que a gente está avaliando novos experimentos. Talvez a gente tenha mais coisas para contar para vocês nesse próximo outono. Obrigado. Marcelo, você tem mais perguntas? Posso continuar? É uma pergunta que me fazem muitas vezes. Eu quero escutar a sua opinião. Eu posso enviar uma amostra quando eu estou fazendo o corte para fazer silagem? E aí, quando eu abrir o silo, qual vai ser a grande diferença? Perdão, a pergunta está sendo um pouco corrompida aqui. Não consegui escutar bem. Bom, há algumas diferenças entre o material fresco e o material que já foi fermentado durante 3 a 6 meses. Primeiro aspecto é, se não houver nenhum tipo de líquidos coando, isso é algo bom. Significa que nós não tivemos perda de proteína nem perda de carboidratos, amido, açúcares. Então,
se as principais mudanças, se a gente não tiver nenhum lixiviado, nenhum líquido correndo do silo, é que a proteína vai se tornando um pouco mais digestível ao longo do tempo. Na verdade, quando eles ficam em um ambiente, quando a planta fica em ambiente ácido, ao longo de meses, a gente tem uma melhor digestibilidade. A gente não vê mudanças na fibra total nem na proteína bruta, e a gente tem pouca diferença na digestibilidade da fibra, mas a gente vê que a proteína se torna mais digerível e mais disponível à medida que o tempo passa. E você vê alguma mudança relacionada ao amido? E a gente tem uma outra pergunta aqui nesse sentido. As bactérias usam o amido para fermentação? Bom, frequentemente a gente vê um declínio do amido, sim, porque ele é substrato, é o substrato que está sendo utilizado para a produção de ácidos. Então, o amido cai e o teor de ácidos aumenta. Bom comentário, obrigada. Marcelo, você tem mais perguntas? 3 mais. Continua então. Vou te interromper só um minutinho, Marcelo. Me digam aqui quando que vocês estão prontos, me avisem quando vocês estiverem prontos para falar sobre as enquetes. Vocês querem falar sobre o resultado da enquete agora ou fazer mais perguntas? Talvez uma ou duas e depois a gente volta. Talvez mais uma pergunta, que eu acho que é importante. Doutor Alexandre, uma pergunta boa para você. Quando que eu devo usar inoculante para silagem de milho e para silagem de capim? Que comentários que você pode fazer nesse sentido? Não é tão difícil a pergunta não, né? Bom, o que a gente percebe? Em todos os experimentos feitos com inoculante em silagem de milho, a gente vê um benefício que gira... A gente vê benefício em 50% das vezes. Metade das vezes é benéfico. A gente acha que já é suficiente em termos de resposta positiva, pensando no preço do inoculante para justificar o uso, mas não sempre. A gente recomenda o Lactobacillus plantarum, já houve algumas discussões relacionadas ao Buchnori, que é um pouco mais caro e tem uma eficiência um pouco menor, então a perda de energia. E nós não recomendamos o Buchnori, a não ser que não seja possível fazer uma boa compactação, uma boa densidade. E aí pode haver problemas de fermentação, de aquecimento. Então, se a compactação for boa, o Lactobacillus plantarum é bom, é eficiente e é mais barato. Agora, se a compactação não puder ser bem feita, aí eu recomendo o Buchnori, que é mais caro, mas é mais eficiente em termos das perdas. Para silagem de milho, para silagem de capim, sempre recomendamos o Lactobacillus plantarum. Obrigada, Marcela. Paula, tem algumas perguntas? Olá, Dan, muito obrigada pela sua apresentação, foi excelente. A primeira pergunta é do Horácio. Esse ano eu fiz corte a 1,7 centímetros e eu fiz então o meu silo. Perdão, vocês podem repetir novamente a pergunta? Então, esse ano eu fiz o corte em 17 milímetros ou 1,7 centímetros, sim. E eu tive 19% na peneira superior ali da caixa. Então, o que você acha disso? Um 1,7 centímetros. Eu acho que esse 19% em cima representa um bom número. Vamos começar aí, porque se lembrem que eu falei que a gente quer ter mais ou menos 20%, a gente quer ter mais ou menos 20% com 2,5 centímetros, aqueles 20% mais longos. Então, eu acho que você está fazendo um bom processamento, sim. Outra pergunta, Paula? Sim, eu tenho uma outra pergunta do Leonardo. Ele está perguntando
o que acontece com a linha do leite nos híbridos Stay Green? Essa é uma pergunta muito boa. O que a gente percebe é que a senescência e o teor de umidade não tem uma correlação alta. O híbrido Stay Green é aquele que não tem a morte ou senescência das folhas muito rapidamente, não. Vai haver algumas mudanças, assim, algumas variações desses híbridos em termos de linha do leite, mas ainda assim eu recomendo que você comece a avaliar o teor de umidade ali quando a linha de leite estiver na metade. Se você não tiver um dispositivo para fazer a checagem da umidade, aí eu te sugiro fazer a colheita com 2/3 da linha de leite, sendo um híbrido regular ou o híbrido Stay Green. Paulo e Marcelo, acho que agora a gente pode discutir os resultados da enquete, se todo mundo estiver pronto. Vou abrir o seu microfone também, Marcelo. Então, aqui a gente tem os resultados da primeira pergunta. Como vocês podem ver, a pergunta era: como que eu decido o momento de início de corte da planta? Resposta A: eu olho para a roça e sei o ponto de corte, eu tenho experiência, ninguém escolheu. B: faço a amostragem da roça e matéria seca da planta toda. Estados Unidos escolheu a resposta B em segundo lugar. Foi a segunda resposta mais escolhida nos Estados Unidos. Marcelo, será que você pode falar sobre os resultados? Ou Dan? Marianne, eu não estou conseguindo ver os gráficos. Quem fez essa pergunta quem fez esse comentário foi o Dan Anderson. Não está vendo os gráficos aparecendo. Obrigado pelo auxílio. Marcelo e Dr. Anderson, vocês querem discutir os resultados? Está me ouvindo? Eu estou muito satisfeito com os resultados dos brasileiros, dos argentinos e dos americanos. Na minha opinião, as respostas B e C realmente são a abordagem correta, porque eles estão avaliando a matéria seca da planta toda, estão tentando usar alguns marcadores, grão e linha do leite, sabem que isso não é suficiente, então eles fazem amostragens da roça e, claro, algumas pessoas, alguns produtores não têm equipamentos, então tem que cortar quando a máquina está na região, mas a maioria das pessoas deu respostas adequadas. Concordo, estou muito bem impressionado com os resultados aqui. No geral, as respostas B e C são as melhores. Eu estou muito satisfeito por ver que muita gente faz a checagem da matéria seca, da umidade, porque se não se puder usar a linha do leite. Na verdade, a linha do leite é um método para determinar quando que você deve começar a fazer coleta para fazer o teste de umidade. As respostas foram muito boas. Será que a gente passa então para a segunda enquete? Pode ir, Marcelo? Deixa eu ver aqui. Interessante, as pessoas. Eu acho que o Dr. Anderson pode comentar mais nesse sentido, mas a gente espera ver cada vez mais universidades, centros de pesquisa conduzindo experimentos para gerar os melhores 2 ou 3 híbridos para a região, né? Nós temos também aquelas pessoas que buscam híbridos com maior produção de grão por hectare, e muitos no Brasil buscam híbridos com maior produção de matéria seca por hectare. Então, matéria seca e grão. Nós estamos aqui no Brasil tentando educar as pessoas a pensar em termos de leite por hectare. Acho que isso está correto.
Grão é um indicador interessante, mas quando a gente busca maior produção de grão por hectare, bom, somente 60%, 70% dos casos vai haver precisão, porque, na verdade, os animais comem tanto o grão como talos e folhas. Então, o grão representa somente um componente, menos da metade de todos os componentes que o animal ingere. Pode comentar um pouquinho sobre híbrido com maior janela de corte? Isso vai depender do maquinário, da disponibilidade de maquinário, da chuva, como é que é? Pode explicar melhor, Marcelo? Esse híbrido com maior janela de corte dá uma disponibilidade de quantos dias para colheita? Porque algumas vezes a chuva, a máquina não está por perto, a máquina quebra. Então, nessas situações, acho que seria interessante ter híbridos com uma maior janela de corte, né? Bom, a gente não vem vendo muitas diferenças em termos de janela de corte entre os vários híbridos, não. Claro que na Argentina isso é uma opção, porque muitos escolheram essa alternativa, enquanto brasileiros e americanos não. Bom, a gente vê que dependendo das condições de tempo, o grão seca mais ou menos 0,5% por dia. Então, se você fizer um teste de umidade e hoje você tem 65% de umidade, você sabe que você está a 60 dias da colheita, e se você perceber que as taxas de secagem são consistentes, aí você consegue planejar o seu momento de iniciar a colheita. Excelente, vamos passar para a terceira pergunta. Eu gosto muito da resposta D. As pessoas pagam mais para o maior KPS. Então, se eles fazem um bom trabalho processando o grão, vão ter um resultado melhor. Acho que os Estados Unidos e a Argentina estão fazendo um trabalho melhor do que o Brasil nesse sentido. Agora, um problema que a gente tem, doutor Anderson, é que a maioria das pessoas só tem máquina para fazer colheita de uma linha, sem possibilidade de fazer o processamento. Muitos produtores tentam então fazer a colheita com uma umidade um pouquinho maior para ter um maior aquecimento do grão. Será que você pode comentar? Bom, ao invés de fazer a colheita com maior teor de umidade, que há potencial para fermentação inadequada e lixiviado, eu sugeriria um corte mais fino, um corte menor, se não for possível processar o grão. A minha recomendação, você deve se lembrar que eu falei de 1,9 a 2 centímetros de comprimento de corte. Talvez a gente possa reduzir isso para 1 centímetro se a gente não estiver fazendo processamento do grão. Então, uma coisa vai compensar a outra. Se a gente processa o grão, a gente pode ter um maior comprimento de fibras. Sem processamento, a gente vai ter que cortar mais, ter um comprimento de fibra mais curto para a gente conseguir quebrar os grãos. Vamos discutir agora a última enquete, pergunta número 4. Bom, eu acho que nós escolhemos muito a opção C porque nós utilizamos, sim, tratores pesados. Então, os brasileiros dizem que a densidade é boa, mas muitas vezes isso não é o caso e a perda de nutrientes. Eu não gosto muito de ver que os brasileiros escolheram essa opção C, não, porque tô vendo que o pessoal acha que se o trator é pesado, não tem que se preocupar com compactação, e nem sempre é o caso, né? Sim, tanto os Estados Unidos como o Brasil selecionaram muito essa pergunta, né, Marcelo? Você tem muito trabalho aí, trabalho de missionário pela frente, para mudar esse conceito dos brasileiros. Porque um trator pesado é bom,
mas talvez não seja o suficiente dependendo da velocidade de incorporação da silagem. Vocês viram aquela foto? Eu estava usando 2 ou até 3 tratores pesados, não só um. Agora, em termos de... O que importa é o produto final, em termos de densidade. Está relacionada com o peso do trator, a espessura da camada e a taxa de incorporação da silagem ao silo. O peso do trator é um de 3 componentes, só um. Isso pode nos enganar. Obrigada, Marcelo. Obrigada, doutora Anderson. Marcelo, você está fazendo um trabalho excelente discutindo essas enquetes. Agora a gente vai voltar para as perguntas. Se houver mais perguntas, então, Paula, Marcela. Marcelo, você tem mais perguntas? Vou checar aqui. Eu sei que a Paula tem uma pergunta, Marcelo, então enquanto você checa aí, eu vou passar a palavra para o Marcelo. Então, Paula, pergunta do Emílio. A gente pode ter a mesma produção de leite em termos, e também de tonelagem de matéria seca quando a gente tem o BMR misturado ao milho úmido? Bom, eu diria que alguns desses pontos estão bem, outros não. A silagem de sorgo BMR é um produto fino por si e pode sim ser adequado. Agora você está falando de sorgo ou capim-sudão com sorgo? Você sabe me explicar como que é? Forrageiro, perdão. Sim, forrageiro tem uma certa quantidade de grãos. Eu não recomendo misturar grão na silagem. Com o sorgo forrageiro, se o sorgo forrageiro for colhido com 65% de umidade, a silagem vai ser excelente. E isso é mais do que suficiente para alta qualidade de forragem, para vacas de leite. E a gente, na verdade, está começando, inclusive, a ver mais sorgo forrageiro sendo utilizado, principalmente no sul dos Estados Unidos, clima mais quente. E algumas vezes há problemas de disponibilidade de água e o sorgo tem uma maior tolerância à seca e ao calor que o milho. Então, eu acho que a escolha vai depender da região, do ambiente. Eu não considero a inclusão de grãos, não. O importante é fazer a colheita num ponto de umidade adequado, fazer uma boa compactação da silagem, bom processamento, e você deve misturar o grão na ração, quando você for ofertar, misturar no coxo, se for necessário. Paula, eu sei que você está tendo alguns problemas de conexão. Você tem mais alguma pergunta? Sim. Sim, eu tenho uma pergunta aqui. Pergunta do Sebastião. Ele está pedindo sua opinião sobre a lona que faz a cobertura do silo como barreira para o oxigênio, barreira para a entrada de oxigênio. Na verdade, essa é uma forma muito abrangente de fazer uma pergunta. Vou tentar responder. A gente está vendo um benefício bom. Na verdade, agora a gente tem algumas lonas para cobertura de silo. Em primeiro lugar, o plástico é importante. Alguns deixam passar o ar, então a gente recomenda uma lona, um plástico mais grosso para impedir a entrada de ar. A gente recomenda a cobertura com pneus ou com sacos de areia para que o vento não retire a cobertura do silo. E a gente está testando e está vendo resultados favoráveis de uma lona de camada dupla. É mais trabalhosa para colocar, mas preserva bem melhor a cidade. Para a gente, ela vale muito a pena e a gente acha que realmente compensa. Agora, sem mais informações, o que eu posso dizer é que há diferença com relação às várias coberturas. A gente prefere as lonas que impedem mais a passagem do ar, mais grossas, e, se possível, aquela cobertura com 2 camadas. Paula, você tem mais alguma pergunta? Sim, aqui eu tenho uma outra pergunta também do Sebastião. Na Argentina, os valores de proteína bruta variam de 7% a 9%.
por que você acha que a gente tem resultados diferentes dos seus aí nos Estados Unidos? Estou tendo um pouco de problemas para receber as suas perguntas, Paula. Você pode repetir a pergunta, por favor? O que é 7,9%? Sim, o Sebastião está dizendo que os nossos valores de proteína bruta ficam entre 7% e 9%. E ele viu valores diferentes nos seus slides. Ele quer entender o porquê dessa diferença. Bom, a nossa variação, o teor de proteína da silagem de milho é de 7 a 9 também. O que eu posso dizer para você é que isso depende um pouco da fertilidade. Se houver um teor de nitrogênio adequado, você vai ter uma proteína bruta mais alta, e isso depende também do ambiente onde a planta está sendo cultivada e da tonelagem. Quanto maior a produção, mais baixa a proteína. 7 a 9 ou 7,9 seria um bom número. Se eu tiver 7% de proteína, eu vou achar um pouco baixo. 9, excelente. Se você tiver aí 7,9, 8, tá bom, é bastante bom. Perfeito, obrigada. Paula, você já terminou com as suas perguntas? Acho que sim. Marcelo? Bom, a gente não tem perguntas aqui nos Estados Unidos. Marcelo, acho que você também não tem mais perguntas, né? Gostaria de agradecer novamente ao Dr. Anderson pela palestra excelente, muito satisfeito pela participação de todos. Eu sei que foi difícil para a Paula, ela teve algumas surpresas técnicas, teve dificuldade de conexão na Argentina. Bom, Marcelo e Paula, estou abrindo o microfone de vocês podem se despedir do Dr. Anderson. Pode ir, Marcelo. Muito obrigada a todos, Dr. Anderson. Muito obrigada a toda a equipe da MTS, Marian, Paula, e obrigada a todos os participantes. Agora é importante a gente continuar o trabalho junto aos produtores. Muito obrigado, Marcelo. Paula, sim, eu gostaria de agradecer a vocês pela paciência. Nós tivemos muitos problemas de conexão hoje. Vamos tentar resolver, solucionar esses problemas para a próxima vez. Muito obrigada, Dan, Tom, Marcelo e Marian, claro. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Dr. Anderson, foi muito bom. Agradeço a todos pela participação e nos encontramos aqui novamente no mês que vem. Boa noite a todos. Boa noite.